Pensa Comigo, com Gabriel Chalita. Gabriel Chalita, filósofo, escritor, está conosco aqui na programação da Nova Brasil todas as quartas-feiras. Tudo bem, Chalita? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nonato. Vai começar a atividade física, então? Só depois da folga, né? Começar antes não dá não, viu? Atualmente só uma caminhadinha aqui, outra lá, mas pegar pesado mesmo tem que ser depois das férias. Chalita, falando em férias, o pessoal aí que estuda retornou com tudo essa semana. Peguei um carro de aplicativo, o motorista dizendo assim, nossa, a cidade voltou, tá todo mundo em aula novamente, aquele trânsito, aquela coisa toda. Ô, Chalita, o que dá pra gente falar aqui para os pais nessa volta, né, às aulas? Como é que eles podem aí acompanhar melhor a aprendizagem dos filhos e encarar novamente mais esse ano letivo para os nossos alunos, ô Chalita? Olha, Nonato, primeiro eu quero deixar um abraço muito forte aqui às professoras, aos professores do Brasil que nos acompanham, aos meus irmãos de ofício, né? Esse ofício tão nobre, tão digno, que é todos os dias a gente numa sala de aula exercer essa profissão da generosidade, né? Porque a gente deixa um pouco do que a gente é e um pouco do que a gente sabe na relação com os nossos alunos. Aliás, a palavra professor é uma palavra muito bonita, ela vem de uma profissão, de uma crença, né? Eu professo, eu acredito no ser humano. Por isso essas mulheres, esses homens, nesse país gigante que é o Brasil, todos os dias estão ali, né, com a complexidade educacional que nós temos, com as numerosas dificuldades, realizando o seu trabalho e melhorando a vida das pessoas. Ontem eu estava lá em Curitiba, fui dar palestra para os professores de Colombo, né, na grande Curitiba. Hoje eu vou para Hortolândia, amanhã para Itatim, na Bahia, depois de amanhã em Guapimirim, no Rio de Janeiro. Semana retrasada eu estava lá na região norte do Brasil. Então, para mim, é um orgulho, uma responsabilidade poder falar para professores desse país todo, né? Agora, Nonato, respondendo a sua pergunta e falando dos pais, os pais ficam, alguns, muito angustiados, assim, como os filhos vão aprender, se os filhos vão se preparar, né, para o Enem, se vão entrar depois numa boa faculdade, o que vai ser da vida deles. Eu queria dar algumas dicas desses inícios. Eu escrevo muito sobre isso e falo sobre isso. Nenhuma escola ocupa o lugar da família. Por melhor que seja uma escola, ela nunca vai resolver essa lacuna de uma família ausente. Então, a família, ela é educadora por excelência. A família, ela dá esses inícios da formação humana. E essa relação escola com família é essencial. O filho voltou da escola. A conversa dos pais com os filhos, o querer saber o que o filho está estudando, o que ele aprendeu, o contar a própria vida, o ajudar o filho a perceber a importância que são esses saberes. Há muitas histórias, Nonato, de pessoas até muito simples, com dificuldade, inclusive, de alfabetização, né? Avós que não puderam estudar, pais que não puderam estudar, e que o filho voltava da escola e mesmo assim tomava lição, né? Como os antigos falavam dos filhos. Ou pais contadores de história. Aqui tem uma chave para o desenvolvimento da inteligência das pessoas. A gente está num mundo de muitas telas. Quando você conta uma história sem tela, quando o filho está ouvindo você pai, você mãe, você avô, você avó, você tio, tia, quem cria, contar uma história que você saiba, uma história da sua vida, pais que sentam no chão com os filhos, que abrem livros, isso melhora muito a aprendizagem. Então, às vezes o pai está muito preocupado, será que o professor de matemática está assim? Será? Você também pode se preocupar com o que os professores fazem, mas faça a sua parte. Conte histórias para o seu filho, ajude a desenvolver essa criatividade que há nas pessoas, brinque com seus filhos. O brincar também é um exercício de inteligência, um exercício de criatividade. Então, o que a gente precisa nessa volta às aulas, além desse trabalho maravilhoso de professoras e professoras Brasil afora, de funcionários de escolas, de serventes, de pessoas simples que estão ali acompanhando a educação, é que dentro das casas se respire educação, se respire gentileza, Nonato, isso aqui é uma coisa importante para os pais de crianças mais menores ainda, né? Piaget dizia que a criança é como uma esponja.
Você coloca uma esponja numa água limpa, ela vai sugar água limpa. Você coloca numa água suja, ela vai sugar água suja. Então, se você tem uma casa que as pessoas gritam o tempo todo, que se agridem o tempo todo, a escola não vai fazer milagre. A criança vai reproduzir um pouco esses valores que há dentro de casa. A gente precisa unir essas coisas, família e escola, para que a gente tenha sementes de um mundo melhor, que são os nossos alunos, os nossos filhos. É um trabalho integrado, né? A gente até comentava aqui, eu e Michele, semana passada, que assim, ter filho dá trabalho, né, Chalita? Você não pode tê-los e enviar para a escola achando que a escola vai fazer tudo, vai fazer parte. Mas em casa também você tem que ter a sua contribuição. Me parece que é um conjunto de coisas para fazer com que a gente tenha um cidadão o melhor possível na sua fase adulta, né? Acho que é por aí mesmo, né? Ô Nonato, e aqui tem uma coisa importante também, né? Você falando de ter filhos dá trabalho. Os pais precisam também compreender uma coisa bonita chamada de princípio da singularidade. Quem tem 2 filhos, os filhos são diferentes. Quem tem 3 filhos, os filhos são diferentes. Um não é igual ao outro, né? Às vezes os pais comparam, porque o filho aprendeu desse jeito, o outro não. A gente precisa respeitar a individualidade das pessoas e saber essa beleza da unicidade. Cada um é único, o ser humano não nasce com uma receita, a gente não vem, né, ali para os nossos pais com uma receita pronta, faça isso que dá certo, faça aquilo. É esse exercício lindo do amar, do amar, do amar, do chorar junto, do compreender, do mostrar os seus medos, não querer que um filho seja um super-herói, não achar que o filho tem que tirar 10 em tudo, que vai decorar tudo, isso é uma bobagem. Você tem que querer que seu filho se forme como uma pessoa, que aprenda a bondade, o exercício da bondade, o exercício do respeito. A gente precisa educar para os valores. E aí, o papel dos pais, né, Nonato? É fundamental no que os pais dizem e na maneira com que os pais agem. Porque as nossas ações, elas às vezes falam muito mais alto do que as nossas palavras, né? Sempre. Chalita, muito obrigado pela reflexão de hoje aqui. Até semana que vem. Boa semana aí para você. Ou bom restinho de semana, né? Já estamos na metade dela. Valeu, Chalita. Valeu, até semana que vem. Gabriel Chalita, professor, palestrante, está sempre com a gente aqui na programação da Nova Brasil com muitos ensinamentos.